Ok, bom dia a todos. Bom, mais uma vez as aulas abertas, desta vez com o setor de energia, vem trazendo, ou seja, trago um tema relativamente à transição energética em São Tomé e Príncipe, onde eu vou tentar fazer um panorama de forma bastante resumida do que está fazendo no setor ou seja, tentando almejar o objetivo da transição energética em São Tomé e Príncipe. Bom, meu nome, como pode ver, Gabriel Maquengo. Eu trago 7 pontos, onde no primeiro ponto vou falar sobre a questão de mudanças climáticas, porque é preciso entender primeiramente por que o tema transição. Transição, então sair de uma fase para outra fase. Então, eu obrigo a entender que eu tenho que entender a causa principal. Depois, venho falar um pouco das energias renováveis e, por conseguinte, enquadramentos legais e regulamentares, políticas energéticas, setor energético, reforço institucional e, por fim, a transição energética no seu todo. Então, começaria a tentar elucidar um pouco no contexto que vem já há alguns anos até então e que, na verdade, vem procurando mudar a tendência do comportamento, não só dos santomenses, como do mundo todo, aqueles que agregaram a iniciativa. Nós temos questões ligadas a gás de efeito estufa. Então, quando se fala de gás de efeito estufa, estamos a falar do componente que interfere a mudanças climáticas, que é o aquecimento global e todos os outros aparatos associados ao mesmo. Então, isso quer dizer, se nós não aplicamos nenhuma medida, nenhuma iniciativa para tal, isso implica que nós iremos sofrer graves consequências relativamente com as mudanças climáticas que estão, se não houver nada, vão degradando mais o sistema de forma mais agressiva e assim sucessivamente até o fim do mundo, digamos assim. Então, é mais ou menos a noção. Mas, feito isso, é para ter um pouco de noção daquilo que nós realmente estamos a querer almejar, é preciso nós sabermos, é preciso medirmos, e para medirmos, o que diz respeito à sigla GES, significa gás de efeito estufa, para o setor de energia, existem outros setores ligados também à questão de gás de efeito estufa, mas especificamente para o setor de energia, nós temos dados estatísticos que relatam em 2010 em torno de 107,23 gigagrama de gás de efeito estufa equivalente. Já até o ano 2019, esse valor cresceu significativamente em torno de 50%. Então, isso já nos deixa uma questão preocupante. Quer dizer, alguma coisa o setor precisa fazer para mudar de paradigma. É nesses aspectos que nós temos. A questão, desde a cocção, inclui a cozinha em si, de modo geral. Nós sabemos que cozinhar com lenha tem esses fatores adversos e, sobretudo, para a área de saúde. Então, haverá que aplicar medidas necessárias para almejar um bom sentido, lógico, daquilo que se fala de transição energética. Nesse panorama todo, mas o maior vilão, digamos assim, entre aspas, é o setor de eletricidade, né, que justamente através da sua fonte de produção, a majoritária, que é a termoelétrica, através de geradores a diesel que nós temos, então, de acordo com essas potências estipuladas que nós temos mais ou menos, e cada vez a demanda vai crescendo, vai aumentando, é lógico. Então, a questão de transição energética tem que acompanhar toda essa evolução paulatinamente, de acordo a tudo isso. E o cenário não é bom até então. De acordo com a tabela abaixo, nós podemos ver que realmente a emissão de gás de efeito estufa até 2019, estamos a rondar aí quase em torno de 85 gigagramas de gás de efeito estufa equivalente de carbono, que se não fizermos nenhuma medida, nós podemos ter um cenário muito mais agressivo nesse sentido. E relativamente a isso, para entender um pouco melhor o que se levou o país até lá. Será que inicialmente o país já estava nesse sistema assim? Não. Na verdade não estava. Nós, na altura, não éramos grandes emissores no setor de energia. Por quê? Porque desde a era colonial já existiam as mini-hídricas em funcionamento e tudo isso. A população também era menor e tudo isso, mas equiparadamente eram mais iniciativas hídricas, né, que iniciativas térmicas. E com o passar do tempo,
né? O que acontece? Mesmo com o crescimento da população, e a tendência que os sucessivos governos têm que atender à necessidade energética da população de forma mais rápida, sobretudo, e quando se não se aplica as medidas de forma coerente, ou seja, projetadas para poder acompanhar a evolução tanto da população como da própria tecnologia em si. E nós temos um cenário que, com o decorrer dos anos, a parte térmica, que está simbolizada aqui pela letra T, foi crescendo e foi crescendo a partir daqui, na verdade. E, consequente, o que aconteceu? A parte hídrica começou a diminuir. Se cresce a térmica, a hídrica diminui, mas a demanda, ou seja, o consumo que se precisa para consumir a nível nacional, para seus serviços diários, utilização de uso final, assistir televisão, cozinhar, etc. Todos, um conjunto de serviços que se utiliza para utiliza a energia elétrica para fazer um determinado serviço, né? Então, nesse caso, infelizmente, o cenário foi crescendo paulatinamente, que até hoje estamos a tentar reverter a situação. Bom, mas primeiramente, antes de falar especificamente da parte do setor de energia, que é preciso reverter, lembrando também, quando se fala do setor de energia, em termos de questão de gás, efeito de estufa, no modo cenário geral, entra também componente de transporte. Também é uma parte preocupante. Vocês podem ver que realmente também tem tido aumento progressivo dos carros, da importação dos carros para São Tomé, de acordo com outros, dependendo, né? São às vezes grandes poluidores e tudo isso. E algumas medidas foram feitas já a nível aduaneiro, mas mesmo assim é preciso reforçar essas medidas para atender o desafio de transição energética. Para tal, nós temos um cenário muito triste, infelizmente, carros que não se renovam parques, são parques de automóveis já datados de muitos anos, muitas vezes são já saídos da circulação de outra costa, ou mesmo da Europa, etc., que muitas vezes, por questões econômicas, acabamos a adquiri-las, e temos um cenário que vem acabando poluindo o nosso sistema cá, e assim nós temos um cenário, conseguimos quantificar esse resultado, de acordo com o estudo feito, em torno de 46 gigagramas de CO2 equivalente. Então, são preocupações inúmeras, né? Mas é preciso resolvermos. Mas para resolver essas preocupações tem que existir medidas, né? Planos, etc., um conjunto de ações que são necessárias para poder mudar de paradigma. É nessa vertente que o que se vem falando no dia a dia de hoje, a questão das energias renováveis, que afetam o próprio setor de indústria das energias elétricas, como também para transporte. Então, são panoramas que vêm pairando o mundo todo para essa mudança de paradigma naquilo que nós falamos e queremos almejar, que é a transição energética. Nós temos questão ligada a carros a hidrogênio, são estudos, e já existem casos reais, e algumas questões ainda em piloto. Nós temos questão de centrais geotérmicas, no caso que existe, não estou falando de modo geral, mas por acaso também não existe informações, não existe estudo concreto sobre isso. Então, nós temos eólica também, que é uma das componentes ligadas a energias renováveis. São energias que realmente são renováveis pela própria natureza, não precisa, sobretudo, pensar na escassez e tudo isso, como nós estamos falando no cenário de geração a diesel, sobretudo que gera um custo muito grande para o setor e para o governo que vem gerindo o processo. Então, é preciso mudar de paradigma. E temos ainda a central hídrica, né, que também é um exemplo bom das energias renováveis. Temos também a energia, ou seja, a central fotovoltaica, bem como a central oceânica, que é através de tecnologia geotécnica oceânica, todos os aparatos, um conjunto das marés, energia das marés, tudo isso ligado à própria maré ou ao próprio gradiente, ou seja, são um conjunto de especificações técnicas que existem sobre o que nós podemos aproveitar das energias que a própria maré dá. Isso carece de estudo como outros. E relativamente ao transporte também não é
não é de fora, tem que estar no mesmo pacote. Nós estamos a falar com medidas que são aplicadas para energias renováveis, para a geração de energia, que se acopla também à tecnologia de transporte, né? Armazenamento, a baterias, etc., mas que, de uma forma ou outra, deixamos de poluir de forma como nós, até então, ainda estamos a vir a poluir. Então, são iniciativas que devem ser programadas para tal. Para tudo isso, a melhor forma é entender realmente o que é um ciclo das energias, né? Então, o ciclo de energia tem um conjunto todo isso das fontes primárias, né? Onde tanto elas térmicas, ou seja, fóssil e não fóssil, não é? Então, nesse caso, as renováveis, que são essas não fósseis, que podem ser, e elas incorporam diretamente para o setor de eletricidade com grande escala, e é isso que o país deve adotar o mais rápido possível. Felizmente, estamos a fazer essas medidas, vou dizer mais ou menos o que estamos a fazer a seguir, e com isso também afeta o setor de transporte, né? E não só, e outras partes são necessárias. Então, são todos os serviços finais que podem beneficiar através dessas fontes renováveis, não só. Isso não significa que, quando se fala de transição energética, vamos eliminar totalmente todas as fontes existentes, sobretudo a fonte de geração a diesel, etc., mas sim reduzir o máximo possível e, consequentemente, também as suas emissões, de forma que nós conseguimos realmente mudar cada vez mais para tal. Feito isso, existe um conjunto de iniciativas que devem acompanhar todo esse processo. São enquadramentos legais e regulamentares, que, feito isso, tem cá alguns exemplos que já estão em curso. A nível do setor energético, nós já trabalhamos em alguns, estamos a trabalhar nos outros, para atender realmente essa questão de mudanças, ou seja, mudança de paradigma, que é a transição energética, assim nós podemos dizer. Então, por que temos que ter essa questão ligada a enquadramentos legais, tudo isso? Porque isso não pode ficar exclusivamente pendurado para o setor público, ou seja, para o Estado, todo o processo, todo o mecanismo de aplicação de medidas para essa mudança de iniciativa. Mas sim, devemos, ou seja, compartilhar esse processo com o setor privado, seja ele nacional, seja ele internacional, para que realmente fomente mais o mercado, dinamizando o mais rápido possível essa ideia, de forma que nós consigamos realmente atender essas medidas de transição energética. Então, essas ferramentas vêm para a sustentabilidade legal, garantir que o investidor, seja ele privado ou nacional, possa ter certeza do seu investimento, tudo isso, e o seu retorno normal. Então, é preciso isso, e isso está em curso. Brevemente teremos um outro conjunto de pacotes já aprovado dessas questões regulamentares e legais, que irá sustentar todo esse processo. Relativamente a isso, nós temos associado, né, a questão política energética. Não adianta simplesmente falar das partes legais, nós temos também as partes políticas que associam a parte legal, que vem dando a sustentabilidade a essas medidas que queremos aplicar para mudança de paradigma, desde o modo geral. Nós estamos a falar do Plano de Desenvolvimento de Energia a Baixo Custo, são medidas relacionadas, no modo geral, a nível do setor elétrico, bem como ações nacionais, Plano de Ações Nacionais de Energia Renovável, que foca um conjunto de medidas com horizonte até 2050, mas inicialmente até 2030, faseados, né? E, de igual forma, também temos a eficiência energética, que deve acompanhar tudo isso. Porque quando nós estamos a falar de eficiência energética, estamos a falar de poupança, ou seja, utilização de melhor forma das fontes, o produto final, a eletricidade, para o nosso uso dia a dia, né? Nós temos cenários que utilizamos energia de forma não correta, ou seja, às vezes estamos no quarto e saímos do quarto e deixamos a lâmpada acesa. Então, são um conjunto de ações dessas, ou seja, faça utilizando energia de uma forma não correta, então isso não é aplicar a eficiência energética, quer dizer que não estou a contribuir para aquilo que o próprio país quer. Então, essas medidas ficam escritas e vão ser implementadas com iniciativa de sensibilização, um conjunto de ações diretamente ao público-alvo, para que nós consigamos mudar todos, não é simplesmente uma parte, todos estão envolvidos nesse processo. Bem como questão um pouco, tem que clarificar qual é a função de cada um, cada setor especificamente faz o quê, para não haver
sobreposições de ações relativamente a essas ações de mudanças e transição energética. É preciso termos questão de formação, né? É preciso termos homens preparados, mulheres preparadas, para que possamos realmente começar a fazer essas ações, mesmo quando a entrada das tecnologias, quando o governo, o país, faz a aquisição de tecnologia, temos que ter homens preparados que possam lidar com as tecnologias e assim diante, inovando mais ainda cada vez. É isso, é preciso melhorar universidades, etc., tudo isso para atender as nossas necessidades, de acordo com aquilo que nós queremos colocar nas medidas como plano para o horizonte 2030, 2050, e assim vem de geração em geração, mudando o paradigma. Ou seja, promovendo o aumento de produção e diversificação de fontes é extremamente importante. Então, promover a política de eficiência energética é extremamente importante. Temos que criar condições que favorecem a participação do setor privado na produção energética, exclusivamente a eletricidade, com enfoque às energias renováveis. Ou seja, isso não quer dizer que vamos eliminar tudo. Cada vez que vamos aumentar a porcentagem das energias renováveis no nosso sistema, vamos diminuindo também a geração térmica. Elas podem ficar como backup, reserva, coisas assim parecidas. Então, é preciso melhorar infraestruturas e um conjunto de coisas, tanto para transporte, distribuição, comercialização de energia, etc. Então, para tudo isso, nós temos que ter um setor estruturado, né? O setor energético tem que estar estruturado. Não é simplesmente escrever papel bonito e etc., mas é preciso termos homens e mulheres preparados no lugar certo, no setor certo, para fazer as coisas certas. Então, nesse sentido, há uma estrutura lógica que pode ser alterada de acordo a critérios próprios, que fazem sentido, que as partes de operadores devem estar nas suas partes, como a EMAI, sendo a concessionária, e a parte do governo, que é o Ministério de Tutela, que tutela uma Direção-Geral de Recursos Naturais e Energia, onde tem a Direção Técnica de Energia, né, que faz as suas políticas e programas, etc., enquanto a EMAI em si é a empresa implementadora, digamos assim, gestora do sistema elétrico. Do sistema elétrico, tanto infraestrutura de rede, geração, etc., associada à parte de produtor independente. Mas para tudo isso funcionar muito bem, é preciso ter a parte reguladora, né, que é a nossa GER, bem estruturada, com homens e mulheres preparados para atender essas iniciativas de mudanças, até onde queremos almejar. Então, baseando nas questões legais e tudo isso. Então, feito isso, tendo tudo isso, a instituição preparada, homens preparados, tudo isso, mas precisamos ser mais específicos. Não vamos preparar as pessoas de forma fazer o número de preparação, mas eu vou preparar a pessoa de acordo com a necessidade que agora precisa, né? Agora precisa se formar homens e mulheres para determinadas áreas. É isso que temos que fazer, formar homens e mulheres nessas áreas, de acordo com a necessidade, aquelas metas, medidas que foram colocadas para a transição energética. E não só se fala, não vale a pena formar homem e trazer tecnologia e não dar condição de trabalho. Então, é isso que entra a questão reforço institucional, no modo pacote geral, para poder preparar o homem, né, com as novas tecnologias e não só, e também preparar o próprio local onde o homem vai lidar para implementar essas iniciativas aprendidas. Então, são necessidades que nós estamos a ver que é necessário aplicar. Tudo isso tem carteira, são ideias que já estão desenhadas, outras já elaboradas, outras em curso e etc. Então, quando se tem todo esse processo feito e organizado, muito bem organizado, aí sim é que podemos dizer que a transição energética está a acontecer, né? Enquanto não é isso, por quê? Enquanto não é isso, não podemos dar luxo de dizer que estamos a fazer transição energética. Então, existem todos esses passos, essas etapas que devem ser cumpridas para atender isso. Porque quando se fala transição energética, né, é um conceito muito além da energia. É um conceito que é transversal a todos. Todos, seja palaê, motorista, taxista, todos, diretores, ministros, o presidente, de forma geral. A todos têm que estar envolvidos naquilo que diz. Se basta um grupo não estiver envolvido, nós podemos ter um grave problema, as coisas não funcionarem. Não é? Então, é basicamente isso que eu trouxe para vós e obrigado. Obrigado. Bom dia. Eu chamo-me Ângelo Boa Esperança. Quero parabenizar o Gabriel Maquingo pela apresentação, não é? É um tema bastante interessante, não é? Principalmente para todos, né? Porque, de uma certa forma,
todos nós hoje temos a preocupação de moldar a nossa forma de produzir energia, né? A transição energética, ela vem de uma forma abrangendo todo mundo à volta do mundo, né? Digamos assim. Então, nós aqui em Santo Tomé e Príncipe também temos essa necessidade de fazer esta mudança. Então, percebe-se na apresentação do Gabriel Maquingo que, no caso de Santo Tomé e Príncipe, optamos por fazer essa escolha em termos de produção de energia através das energias térmicas, não é? E que hoje há uma necessidade de voltar a estabelecer esse equilíbrio com as fontes renováveis, não é? Então, a minha pergunta para o Gabriel Maquingo seria: qual é o principal desafio, ou quais são os principais desafios que Santo Tomé e Príncipe pode atravessar nesse contexto de transição energética? Obrigado. Ok, obrigado. Realmente temos desafio. Também, se não tivesse desafio, não faria sentido, por ser tudo tão fácil. O desafio vem na esteira dessas etapas, como eu referi, que o país em si, como precisa envolver todos, né? Todos devem estar envolvidos, todos, sem exceção, né? Na questão de transição energética. Enquanto nós não conseguimos envolver todos, e de forma que todos saibam e o que estamos a fazer e o que devemos fazer em conjunto, isso torna-se como um desafio, porque uns podem entender que quando um grupo diz que está-se a fazer e outros dizem que não estão a fazer nada porque não estão a ver nada. Na verdade, há iniciativas que têm de fazer, é como qualquer uma iniciativa de projeto. Antes de chegar no projeto, tem que fazer um esboço de projeto. Antes do esboço, você tem que pensar. Às vezes, no momento de pensar, eu estou a esboçar, e depois de esboçar, a ideia já existe, vou aprimorar, e assim ela torna um projeto concreto e que seja apresentado e executado. Então, essas etapas todas existem. E não é diferente quando se fala de questão de transição energética. Então, esse desafio vem mesmo na esteira do envolvimento de todos, para que nós possamos juntos todos fazer mudança de paradigma, digamos assim. Porque, bom, sabemos que está-se a fazer alguma coisa, mas temos que fazer de forma envolvida. É basicamente isso que eu teria a dizer. Bom dia, professor, aqui. Bom dia, caros colegas. Já estou lá. Sim. Chamo-me Licínia da Conceição, aluna do segundo ano de Ciência e Comunicação da ESEC. E este tema que eu acho, ao meu ver, é muito importante, eu sinceramente não entendia muito bem o que é essa transição energética, que foi esclarecida. E não só para nós, como para o mundo todo, isto é importante, uma vez que as energias que hoje utilizamos, energias fósseis, né, trazem muitos problemas. Um desses problemas, mudanças climáticas, e traz outras consequências terríveis para nós, seres humanos e o resto do mundo. E aqui também, Príncipe, seguindo outros países, né, também utiliza esse tipo de energia, mas eu acho que para nós é mais fácil, se nós estamos ainda tão envolvidos nesse processo, eu acho que é mais fácil voltarmos atrás e utilizar energias renováveis. E você disse aqui que precisa de envolvimento de todos. Sim, mas para qualquer processo tem que haver uma base de onde partir. E a minha pergunta é: qual é o sector ou lugar que deve dar o primeiro passo, que deve começar esse processo para que todos sejam envolvidos de uma forma a conseguirmos chegar a esse ponto que é a transição energética? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Sim. Realmente tem que ter o primeiro passo, e o setor que dá o primeiro passo, que depende, logicamente, do questionamento de forma geral de todos e atendendo à questão de mudanças climáticas, é o setor de energia. E nós temos no Ministério da Energia, temos a Direção de Energia, que trata e faz a política energética, não é? Então, como eu disse, já existem iniciativas dessas, e a tendência é tentar chegar até todo o público, não só a AVMA, todos envolvidos, que essa envolvência nós possamos fazer com divulgação e tudo isso. Nós estamos a fazer, muitas vezes não há entrega
da pessoa em si, em termos que aquilo que se fala de mudanças climáticas, a pessoa não valoriza e se dizer para alguém que é preciso poupar a luz, fazer isso, então ele não diz, não, eu pago luz, etc. Então, esses tipos de iniciativas, mesmo que sejam isoladas, se não participam com um conjunto de medidas que já foram feitas, que vão ser feitas em termos de sensibilização e tudo isso, então implica que esse grupo de pessoas, esse grupo-alvo, não está a associar ao que se pretende almejar, que é a transição energética. E, contudo, o setor já começou, e é o setor da direção da energia que está a fazer isso juntamente dentro da sua estrutura macro, que é o Ministério das Energias. Muito bom dia. Chamo-me Jaxley Afonso da Silva. Sou aluno do segundo ano do curso de setor em Física da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de São Tomé e Príncipe. O tema transição energética em São Tomé e Príncipe é um termo, assim, digamos que preponderante no quesito de que no nosso país ter diversas fontes de energias renováveis e não utilizarmos elas para, digamos, 20%, nem isso utilizamos que é para produzir energia que nós consumimos. A minha pergunta para tudo quanto o professor aqui, Gabriel Makengo, falou é como posso explicar isso? A transição energética em si requer custos, certo? Que fontes, como posso dizer, para fazer isso é necessário haver parcerias eu posso explicar, parcerias internacionais para que nos ajudem a fazer a transição energética ou apenas recursos nossos que é para fazermos isso? Que eu imagino que é a dúvida de quase todos aqui. Ok. Obrigado pela pergunta. Primeiramente, o que é mais caro já temos. São recursos naturais. Diferentes de muitos países, até mesmo Palop, Cabo Verde, não tem recursos hídricos como nós temos. Quem diz hídrico diz outros, mas eles têm outros recursos idênticos ao nosso, que é a questão solar, né, para a geração de energia, seja energia térmica e energia fotovoltaica, eles utilizam em grande escala e, sobretudo, tem centros de formações, etc. Por que não podemos ter? Não, podemos ter, mas nós temos ambas. Temos parte hídrica, grande potencialidades. Nós temos potencialidade. E, como disse, nesse pacote todo de transição energética que o setor vem fazendo, inclui um conjunto de ações que são apresentações ou preparação de ferramentas, digamos assim, que são estudos de viabilidade técnica e econômica dessas bacias, que serão futuramente pontos de construção das centrais hídricas e não só, que estará à disposição como eu disse, do setor privado e, como eu disse, relativamente que não se pode fechar setor, ou seja, medidas ou aplicação da transição energética só com iniciativas do governo, né? Ou seja, tudo com partes sem envolver a parte privada. Isso torna muito complicado, né? Muito complicado, e não só afeta a questão de emprego, etc. Mas se nós abrirmos a abertura ao setor privado, que está-se a fazer, e eles irão investir com base do que já existe, já se preparou no setor, como te digo, exemplos de como eu disse, estudo de viabilidade técnica e econômica e outras iniciativas, que esses investidores possam vir ao nosso país, ou já estão no nosso país, possam realmente realizar essas ações que nós queremos, que é a construção das centrais e etc., através de concurso ou através de outras medidas que são necessárias de acordo com a aplicação. Mas sim, é um aspecto privado. Mas, como eu disse, nós temos estudos preparados e outros em curso que baseou-se da iniciativa que o próprio país bateu-se a porta, digamos assim, aos seus parceiros bilaterais e multilaterais para financiar determinadas iniciativas de projetos para a elaboração de projetos como o estudo de viabilidade técnica e programas, de modo geral, para o setor de energia, como preparação para esses investidores, seja ele a nível nacional
ou seja, privado, nacional ou internacional, e não só o estatal também tem as suas iniciativas para tal. Então, o fundo são capitalizados de fontes que existem através de nossos parceiros, como eu disse, bilateral e multilateral, e estão disponíveis. Estão disponíveis esses fundos. A complexidade, que também pode entrar como desafio, relativamente a perguntas já feitas atrás, é a questão de termos pessoas preparadas, treinamentos de como capitalizar estes fundos. Né? Há um conjunto de barreiras que ainda não estamos preparados para ultrapassar, para captar estes fundos. Estes fundos já existem, estão disponíveis. Vem da questão de mudanças climáticas, estamos a falar exemplos de fundo verde, fundo para clima e outros fundos por aí, existem muitos. É preciso criar um mecanismo próprio, estrutura organizacional, nível nacional do setor, e buscar esse fundo com uma estrutura bem sólida. Aí sim, trazer e fazer aquilo que nós queremos fazer, mesmo que seja a construção física de algum exemplo, com iniciativa estatal, e outras dando abertura ao setor privado para fomentar mais o mercado, abrir um pouco de concorrência, digamos assim, tudo isso, para dinamizar e dar mais consciência de utilização a nível nacional. Se um cliente paga e ele vê que ele é obrigado a pagar o seu consumo, quando começa a pesar no seu bolso, ele vai começar a aplicar medidas que já existem, ligar à eficiência energética, vai poupar, utilizar de uma forma racional, né, essa energia que está disponível para ele, porque nem todos têm, em São Tomé nem todos têm energia ainda, mas o objetivo é levar energia a todos, né, porque ninguém é diferente de ninguém, são todos cidadãos são tomenses. Então, são iniciativas que devem ser cumpridas. Não sei se você respondeu a sua pergunta. Sim. Mas eu fiquei com mais... Sim, pode. O professor falou aqui em São Tomé e Príncipe não termos ainda energia elétrica em todo sítio, em todas as localidades. Em Santa Clotilde, se não me engano, e em Castelo, foi inaugurada, depois de 46 anos da independência, a energia elétrica lá nessas localidades agora. Tendo em vista as localidades que ainda não têm essa energia, com a chegada da energia nessas localidades, será que a racionalização da energia em si vai pôr em causa a transição energética que está a se viabilizar para São Tomé e Príncipe? Ok, obrigado. Bom, como eu disse, o processo de transição energética é um processo em cadeia. Se falhar uma parte da engrenagem, complica todo o processo. Então, se há falha em determinado aspecto, ponto, cabe à estrutura desenhada para tal buscar a solução nesse ponto, seja isolado ou não. Mesmo que a comunidade, que bom, foi beneficiada agora da energia, isso é bom, e assim seja que todos vão ter possibilidade de ter energia elétrica nas suas casas, seja onde ela estiver, em qualquer canto de São Tomé e Príncipe. Medidas poderão acontecer, pouco a pouco. Tem custos. Lógico, se há falha, a racionalização não está sendo bem feita naquele local, cabe setores competentes começar a aplicar, de acordo a toda a equipa estrutural, aplicar essas medidas para mudar de paradigma. Tudo isso baseia na nossa mente. Tudo que nós quer fazer bem está na nossa mente. Se nós queremos continuar a fazer mal, também está na nossa mente. Bom dia, sou Ilse Guiar, estudante de ZEC em Ciência da Comunicação, segundo ano de licenciatura. Agradecer primeiramente o Gabriel Maquingo pela apresentação e também por ter trazido, poderia ter trazido um outro tema, mas por ter trazido especificamente esse tema e ao começar a apresentação ligar o tema com as questões de mudanças climáticas, um tema que também tem se falado no dia a dia atualmente no nosso país. Então, assim sendo, a minha pergunta é, Gabriel, o que está sendo feito em termos práticos, teóricos e concretos para mitigar as relações climáticas? Ok, obrigado. Relativamente a isso, a direção, toda a estrutura macro, desde da parte ministerial e todos associados, outros players do setor, estamos realmente a fazer
algumas ações para a mudança disso. Ações concretas, das ações estruturais que vão ser contínuas até o seu período, estamos a falar sobre questão de documentos, quadros legais, políticos e regulamentares, são extremamente importantes para dar a sustentabilidade para o setor privado. E uma vez preparado isso e a abertura que já existe na lei do setor de energia para o setor privado, na produção, e ele tem a garantia sustentável para implementar suas ações de construção central. Já temos essa iniciativa, o governo já tem engajado cerca de 4 assinaturas de contrato de aquisição de energia com distintas empresas, dessas 4, elas vão aplicar, e sobretudo, a maioria sobre a questão da central fotovoltaica, né? Então estamos aí a falar em torno um pouco mais, que ronda em torno de 40 megawatts, mas faseado, com seu critério próprio, que é definido no contrato, para atender às necessidades paulatinamente. Nesse sentido, são ações concretas que já devem, sobretudo, existem primeiras iniciativas de base já em curso, que acredito eu, mais tardar, início, ou ainda no fim deste ano, ou início do próximo ano, já temos ações concretas visíveis. Porque a população não quer, muitas vezes, ver documento político, etc. Quer saber o quê? Quer ver, pegar na peça, digamos assim. Né? Então, esse tipo de concreto, de dias já pode acontecer no concreto no próximo ano, já assim, visivelmente, através da iniciativa desses contratos assinados. É uma parte. Além disso, como eu disse, ações ligadas ao governo, através dos seus parceiros bilaterais e multilaterais, não podem parar. São coisas que já vêm de muito tempo, então continuam sempre. Então, essas ações, feito isso, elas sustentam com algumas iniciativas de piloto, digamos assim. E nós temos exemplo disso, que já temos uma iniciativa de construção de uma central em torno de 2,2 megawatts, na central de Santo Amaro, no recinto do quintal de Santo Amaro, e essa construção, fisicamente, digamos assim, o concreto, em termos de visíveis painéis, etc., maquinaria circular, etc., podemos ver isso no concreto no início do próximo ano. Por que eu digo no início? São de acordo os procedimentos lógicos da construção. Já existe projeto, já existe estudo, tudo isso já foi feito com parceiro, e também o projeto pronto, e agora está na fase de aquisição dos materiais. Né? Uma vez os materiais adquiridos, já tem seu processo de transição, nós somos ilha, até chegar aqui, essa burocracia toda, e de trânsito, né? Até chegar a São Tomé, e é por isso que eu digo, no primeiro trimestre, melhor dizer, já teremos ação concreta, maquinarias a circular e tudo isso, que são exemplos que a população gostaria de ver e acredito que vão ver. Então, só isso. Muito bom dia, Sr. Engenheiro Maquingo. Mais uma vez gostaria de parabenizá-lo pela excelente apresentação, né? É um tema super interessante, principalmente para a realidade santomense. Os colegas aqui perguntaram muito bem sobre questões energéticas, mas eu vou um pouco mais para o setor de transporte, onde o senhor apresentou muito bem. Creio eu, se não me falha a memória, o setor de transporte contribui mais ou menos com 54,2 gigagramas de CO2, né, para o ambiente de Santo Tomé e Príncipe. A minha pergunta está relacionada, porque nós sabemos que alguns países europeus já estão abolindo, né, e adotando medidas para lidar diretamente com isso. Por exemplo, carros elétricos é um deles. E, para si, eu gostaria de saber que tipo de medidas ou ações, né, nós podemos ter aqui em São Tomé para mitigar ou ajudar, né, para lidar com esse problema, porque nós temos alguns transportes cá que já deveriam estar fora de circulação, podemos dizer assim, né? Eu quero saber que tipo de ações a curto e a longo prazo devem ser adotadas para mitigar ou ajudar a melhorar essa situação aqui em São Tomé e Príncipe. Ok, obrigado. Uma boa pergunta. Uma vez que mudamos de energia para, ou seja, da geração elétrica para transporte, que os dois fazem parte do pacote do setor de energia no que diz respeito à questão de emissão, mas nós sabemos que temos direções distintas, direções de energia, direções de transporte, mas todas tuteladas pelo mesmo Ministério.
Realmente, esses são cálculos de 2019, rondam por aí esses valores, e é preciso ter alguma iniciativa, fazer alguma coisa. Iniciativa inicial, ou seja, o ponto de partida do processo já está feito, diz respeito à preparação política, o que realmente queremos fazer. Na carteira temos, através da contribuição nacional determinada, que antes era uma intenção, hoje já é uma contribuição, que o governo, ou seja, o país, sobretudo, engajou-se com as partes do quadro das Nações para Mudanças Climáticas, das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, que isso aconteceu em 2015, na COP21, e sucessivamente vem acontecendo. Agora temos a COP26, que vai se debater sobre o aspecto de energia e não só. Questão ambiental. Carros elétricos são medidas que estão plasmadas? São. Mas antes disso, não vamos, para adquirir carros elétricos, é preciso ter uma estrutura para alimentar, ou seja, abastecer os carros elétricos. Né? Não podemos comprar carros elétricos a luxo e colocar aqui e depois não andam. Ou não tem como carregar. Nós temos que resolver o problema energético primeiro, mas não significa que temos que fazer todo o processo de energia todo e depois agora adquirir os carros. Podem ser paralelos. Tudo isso há forma de quantizar, medir, tudo isso para atender a entrada paulatina e que seja mesmo até paralelo esse procedimento para tal. É preciso atender as iniciativas também que estão nas nossas NDCs. E não só outras ferramentas políticas, como o Plano de Eficiência Energética, né? Que é o quê? Que é justamente dizer, não é acabar com esses parques de carros obsoletos que existem, que deveria, disse bem, seja sair da circulação. Existem iniciativas que devem realmente renovar esse parque, na medida do possível, com os carros mais eficientes, mesmo que seja combustível fóssil, mas com uma melhor qualidade, respeitando algumas questões, sobretudo questões ambientais. Existem. Se nós olharmos para o mundo todo, não quer dizer que o mundo todo acabou com todos os carros dessas fontes fósseis e está com carro elétrico. Bom, isso é mentira. Então, nós temos que fazer uma coisa semelhante que essa. Apesar que estamos agora com a maioria, mas carros elétricos podem entrar. De acordo com a iniciativa, mesmo serviços administrativos do Ministério, circula aqui na cidade, podemos ter carros elétricos que sejam abastecidos num ponto, desde que haja garantia, através de tetos, coberturas, que com sistema solar abasteça, mesmo a garagem do carro com sistema solar, que abasteça o carro, e o carro é só para fazer serviço administrativo, esse carro circula a nível da cidade toda e atende. Não significa que o carro está para a roça, ou o diretor está, não sei o que, está a passear por aí, por fora, não. É um carro para serviço, acabou, ele volta para dentro, encaixa onde está e continua a abastecer. Né? Então, existem medidas bem rigorosas que devem ser aplicadas para atender estes desafios. Por isso que eu disse que é envolvimento de todos. Se alguém aplica essa medida instantaneamente, vai dizer que está a criar alguém problema. Bom, nós sabemos que são cenários que existem. Bom, mas é preciso realmente equilibrar a sistema já existente, digamos, peneirar com a melhor forma possível, respeitando todos os critérios, para tal. E depois é preciso também mudar a estrutura do sistema de tráfego, seja ele mesmo, sobretudo para a questão de transportes de bens e pessoas, que é para o táxi, nossos táxis. Precisa uma orientação, precisa tudo isso. Porque eu lembro que eu ainda era muito pequeno mesmo, a minha mãe andava comigo no autocarro, existia autocarro em São Tomé. Bom, existe autocarro em São Tomé, mas eram autocarros maiores que esses que existiam em São Tomé. Né? Tem o nome Scania, marca e tudo, etc. Funcionava. Então, alguma coisa passou, alguma desorientação passou, que realmente chegamos ao ponto onde chegamos. Mas é possível corrigir. Temos que corrigir o que está errado e aplicando paralelo a isso no setor do transporte, medidas inovadoras como carros elétricos, seja mesmo para a questão do hotel, para circular com o cliente, fazer um tour mesmo na cidade do hotel. Cada hotel pode aplicar isso. Mesmo buscar o cliente no aeroporto, tudo isso. São um conjunto de iniciativas. Nós temos lojas que venderam moto ou vendem motos elétricas. Também são iniciativas boas. Para passear, turismo, etc. São um conjunto de coisas que devem ser paralelas. E essas ferramentas todas, para associar tudo isso, são questões legais que vão sustentar o investimento do privado e não só nesse aspecto. Tá?
É mais ou menos isso que eu posso fazer um panorama disso, que existem ferramentas políticas e outras que são ligadas à nossa NDC, todas devem ser sustentadas e alinhadas, senão não faria sentido, e para que nós realmente começamos a fazer coisas. Temos que começar a fazer as coisas. Dizer e ficar simplesmente no escrito não é suficiente. Já está escrito, temos que buscar onde buscar e começar a fazer as coisas andarem. Obrigado. Então, desse jeito, chegamos ao fim de nossa aula de hoje, onde nós falamos como tema a transição energética. Espero que eu tenha conseguido transmitir para vós o que realmente é a transição energética e, especificamente, para São Tomé, o que está-se a fazer e o que se pretende fazer. Então, mais uma vez, obrigado. Até a próxima.